Continuando aqui na Associação Prosperidade de Peruíbe, da Seixinoe, nós encontramos com o Dimas Mendes da Silva, o seu Dimas, que, além de tudo aqui, o currículo dele vai daqui até ali no Ruínas, e a gente vai falar principalmente, trouxe ele aqui para falar de um assunto extremamente interessante, que é o livro que ele está lançando, Ser ou Não um Analfabeto Político. Seu Dimas, eu adorei o assunto porque o que a gente mais tem nesse país, acredito eu, e o senhor conhece muito melhor que eu, são analfabetos políticos, né? Como é que é isso? O que acontece é que é muito enraizado na cultura brasileira a falta de entendimento político e de vontade. E durante o período que eu me preparei pesquisando o que escrever nesse livro, eu cheguei à conclusão de que essa ausência do público na participação política é por uma absoluta falta de conhecimento. Então as pessoas não participam porque elas desconhecem quais são as regras desse jogo. E a partir dessa identificação, nós procuramos então escrever esse livro que é especificamente tratando das questões da política no Brasil e as suas interações. Não é um livro com nenhuma proposta filosófica ou acadêmica, como tantos outros livros que existem por aí. Nós queremos é que o brasileiro entenda qual é o estágio que nós estamos passando no país e quais os malefícios que a classe política tem nos proporcionado. Como a gente estava conversando um pouco antes aqui, às vezes, como o senhor mesmo disse, as pessoas pensam que o assunto da política é um assunto maçante, um assunto já muito debatido, e a gente vai filosofar em cima da política. Agora, a ideia desse livro não, a ideia desse livro é enfiar a mão na realidade, a proposta do livro é mais uma cartilha do que propriamente um livro. A gente se dedicou aí a uns 6 meses de pesquisa, visitando faculdades, visitando a Ordem dos Advogados do Brasil, entidades de classe, em todos os níveis, a gente sentiu, primeiramente, a falta de conhecimento político. Segundo, uma certa indignação de toda a população com as coisas que estão acontecendo. Aí fala o seguinte: bom, nós identificamos isso, mas o que é que nós, povo, podemos fazer para que isso tome um novo rumo? E aí eu gosto muito de usar um pensamento de um filósofo chinês que diz o seguinte: não é o poder que falta, é a vontade. E a vontade a gente desenvolve. Então nós queremos criar núcleos de estudo sobre política para que eles possam direcionar um outro tanto de pessoas. É a história da agulha e da linha. Onde tem uma agulha fazendo o caminho, a linha vem percorrendo atrás. Nós estamos nesse momento querendo ser um papel de agulha, né? Como é que o senhor viu esse movimento, que teve o movimento pela moral, a eleição, começou com esse projeto, pela Lei 98/40, que trouxe a ficha limpa, né? A princípio, a ideia era que ela valesse para as eleições de 2010, no final, uma manobrinha aqui, uma manobrinha ali, e 2010 passou batido. E agora ela vai valer, ainda estão pensando se ela vai valer para 2012. O senhor acredita que a lei da ficha limpa vai realmente acontecer ou é mais um delírio? O que acontece é o seguinte: uma coisa importante a gente destacar, que essa lei da ficha limpa foi uma lei baseada numa proposta de lei de projeto popular. Ou seja, foi a população que se organizou através de um caminho bastante tortuoso e conseguiu que essa lei fosse aprovada. E ela foi aprovada e é lei. O que há é uma contestação jurídica que ficou restrita a uma questão do tempo do verbo. Se você falar no subjuntivo, aqueles que foram, é uma coisa. Quando você põe isso no pretérito, aqueles que vierem assim, então uma simples mudança de tempo de verbo deu ênfase a toda uma discussão jurídica, e outros interesses aí com certeza motivaram a postergação desses 40 e tantos unidos, que acabaram readquirindo o direito de tomar posse. Ou seja, a população enxerga que está elegendo cada vez gente de pior qualidade. Esse é um problema básico. É porque o verdadeiro ficha limpa
tem que começar na avaliação do público, né? Não na documentação, na avaliação da documentação. O público é que tem que já, de primeira análise, considerar o sujeito que não tem condição de ser um eleito. Quando o público vota, eu não vou discutir nem dar nomes aqui de quem foi eleito, vocês estão cansados de saber e ver o que aconteceu, né? Mas quando o público vota em quem votou, quem foi eleito com esse problema principalmente aqueles que têm problemas administrativos, que têm processo de improbidade, coisas que são relativas a administrações públicas, essas pessoas deveriam ser banidas da política até para o bem comum. E já banidas de cara pelo eleitor. O eleitor tem que parar de negociar o seu voto. Não é isso? Ele tem que enxergar o ficha limpa. Não é assim que funciona? É que as pessoas erroneamente se afeiçoam mais aos nomes do que aos cargos, né, que estão sendo disputados. Então, é a eterna falta de cultura do povo que leva a esses tipos de desdobramentos, como é o caso, eu não tenho, digamos assim, nenhum ressentimento de falar sobre a questão Tiririca, porque, aliás, eu até prefiro chamá-lo de comediante do que de palhaço. Palhaço me parece pejorativo. Certos intelectuais, entre aspas, acham que esse foi um voto de protesto. Só que esse voto de protesto representa ter colocado no poder alguém que vai ter um salário de R$ 26.700, 15 assessores, aquela coisa toda. E o que é pior é que ele arrastou junto dele outros candidatos, porque ele teve 4 vezes mais número de votos do que o exigido para a votação nominal. Então, em síntese, ele carregou com ele pessoas que tiveram aí 300 votos e que acabaram, pela questão da nossa sistemática política, indo para o cargo em detrimento de candidatos de outros partidos que tiveram 30 mil votos. Então, é uma coisa que também precisa ser revista. É aquela rede de pesca de malha fina, né? Exatamente. Traz o peixe, mas traz o lixo junto. A gente tem um entendimento até de que o partido político que adota esse princípio, na minha concepção, já deve ser abolido do primeiro. Ou seja, eu não vou participar de uma festa convidado por alguém onde eu saiba que nessa festa só vai ter gente que não presta. Então, se o partido usa desse expediente, para mim, eu já extingo. Quer dizer, eu quero saber a identificação desse partido com as suas políticas, com as suas filosofias, para que aí sim, dentre os nomes disponibilizados pelo partido, eu escolha um deles. Infelizmente, quer dizer, se sucedem aí errôneas interpretações do povo, e fatalmente quem paga isso somos nós, povo. Só que uns conscientes pagam pelos que são inconscientes. É como o senhor falou, o Tiririca é o comediante, porque o palhaço somos nós. Os palhaços somos nós. Palhaço somos nós. Eu tenho certeza que é esse exatamente o meu pensamento. Nós somos os palhaços. E de tantos outros, né? Sr. Dimas, eu vou pedir, agradecer a sua presença. Infelizmente a gente tem um tempo curtinho, mas eu vou passar agora o e-mail aqui embaixo, o telefone, e aqui o contato com o senhor. O senhor está em Peruíbe há quanto tempo? Estou em Peruíbe há 1 ano e meio, não tenho vínculo com nenhum partido político, não sou pretendente a disputar nenhum cargo, apenas acho que a vida me ensinou, através dos meus 70 anos, ainda que posso ser útil para as novas gerações. Ótimo. Não quero pertencer a uma geração que vai ser lembrada como uma geração que se tornou incapaz de pôr um ponto final em tanta bandadeira que existe no Brasil. E a gente agradece ter sido presenteado com a sua presença aqui. Eu agradeço bastante, uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado.